Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo guiado, onde de maneira aprofundada estamos estudando durante todo um trimestre sobre o livro de Salmos. Isso tem sido uma bênção para cada um de nós. Eu não sei se você está chegando aqui pela primeira vez. Se você caiu aqui de paraquedas, calma. Nós vamos ter muita coisa ainda para conhecer sobre esse livro. Estamos apenas na quarta semana. Hoje é quinta-feira e hoje tem um estudo voltado para o livro de Salmos. O tema de hoje é Auxílio do Santuário. Hoje nós vamos ver qual a bênção que o Papai do Céu separou para mim e para você, tá bom? Fica comigo até o fim, não se esquece. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para continuar recebendo esse conteúdo maravilhoso, tá certo? Vamos orar então? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado porque por meio de tua presença, por meio da contemplação do Senhor, nós somos comovidos e conduzidos a ter esse momento contigo. Isso é maravilhoso, porque toda vez que nós nos encontramos contigo, saímos e temos nos tornado também pessoas melhores. Que bênção, Pai. Fica conosco, permanece junto com a gente. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu mencionei, o tema de hoje é Auxílio do Santuário. O estudo de hoje trouxe alguns textos do livro de Salmos. Eu vou apenas citar para você e depois contextualizar e explicar o que é que foi abordado em cada um desses salmos. Foi abordado o Salmo 3, verso 4, o Salmo 14, verso 7, o Salmo 20, verso do 1 ao 3, o Salmo 27, verso 5, o Salmo 36, verso 8, o Salmo 61, verso 4 e o Salmo 68, verso 5 e 35. Todos eles abordam de maneira generalizada a oração, a petição que o salmista expressou, né, pedindo socorro a Deus e demonstrando sua confiança em receber o auxílio do santuário de Deus, do templo, na época ali do antigo Israel. Davi, aqui eu quero abrir um pequeno parênteses, né? E primeiro trazer uma informação que muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, confunde. Davi, as igrejas de hoje, elas cumprem o mesmo papel do santuário mencionado na Bíblia? Não, não cumprem, certo? As igrejas de hoje são uma bênção, é um local onde a gente dedica ali para ter um encontro com Deus, para meditar na sua palavra, para louvar ao Senhor, para estar na companhia dos amigos e irmãos e assim termos o fortalecimento da nossa fé. Mas nos dias de hoje, a igreja ele não vive a realidade do santuário, porque o santuário feito ali por Moisés, na época de Moisés e seguindo até a época de Jesus, ele tinha um propósito. E o propósito era prefigurar como seria o sacrifício de Cristo, como seria a expiação do pecado, certo? Após Cristo morrer na cruz do Calvário, perdeu-se todo o sentido do santuário. É tanto que a Bíblia fala que quando ele expirou, o véu do santuário se rasgou, demonstrando não o fim do cumprimento das leis do decálogo, mas sim o fim das ordenanças, das cerimônias que eram feitas ali no santuário, certo? Esse foi um pequeno parênteses para a gente poder meditar e continuar o nosso estudo guiado sobre o livro de Salmos e o tema de hoje, auxílio do santuário. Bom, no dia de hoje também foi mencionado um texto aqui bastante interessante e que tem tudo a ver com a nossa realidade. Esse texto se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Esse eu gostaria de ler com você. Diz assim, ó: Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono de graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que é que esse texto está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, olha, o santuário que havia todo o sistema ritualístico aqui na Terra agora está sendo lá no céu. Vale lembrar e ressaltar que o modelo a qual Moisés
construiu aqui na Terra foi apenas uma sombra, apenas inspirado naquele que já existe no céu. Afinal de contas, foi o próprio Deus que passou todas as medidas para ele. Após Jesus subir ao céu, Jesus agora, podemos utilizar o termo, está oficializando, trabalhando como sumo sacerdote lá no santuário celestial. E o que o texto de Hebreus está falando é o seguinte: olha, vocês, se referindo a nós, têm uma vantagem. Sabe qual é a vantagem? O sumo sacerdote, a pessoa que se apresenta diante de Deus para pedir o perdão dos vossos pecados, para apresentar as petições, para apresentar o arrependimento de vocês. Essa pessoa, ela esteve na mesma realidade de vocês, no sentido de ter sido provado e tentado, né? E por que essa pessoa que passou por tudo isso oficializa como sumo sacerdote? Esse santuário não é um local santo, onde deveria ter apenas a presença de pessoas santas? Exatamente. Jesus, por mais que ele tenha sido tentado em tudo, por mais que ele tenha sido provado em tudo, ele não pecou. E por ele não ter pecado, ele é digno de oficializar diante do Pai, em prontidão a cada um de nós. Então, graças a esse sumo sacerdote que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos clamar a Ele por auxílio e socorro, pois além de Ele nos entender, Ele vai cumprir o propósito do santuário, que é atender às nossas necessidades, né, a suprir aquilo que nós mais precisamos. Então, louvado seja Deus, porque temos um santuário sim à nossa disposição. Esse santuário reside lá no céu e Jesus é o sumo sacerdote que está lá trabalhando, oferecendo o seu sacrifício, o seu sangue derramado para expiar os nossos pecados, para anular, né, para perdoar e para assim, por meio do sacrifício dele que foi perfeito, sermos também achados aceitos pelo Pai. Isso é maravilhoso. Então é isso. O tema de hoje foi um tema muito oportuno, muito maravilhoso. Aí estamos ainda dentro do contexto. O Senhor ouve, liberta. E isso demonstra exatamente a questão que nós viemos falando já durante toda a semana, né? Que Deus, Ele é um Deus de perto, Ele não está alheio à nossa situação. E por Ele não estar alheio à nossa situação, Ele utiliza do santuário para nos purificar, para nos tornar aptos para um dia, pela graça de Deus, muito em breve, estarmos na presença dEle por toda a eternidade. Isso vai ser maravilhoso, tá bom? Ok, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Tem aqueles recadinhos básicos, dá aquele legal, para que o YouTube possa divulgar para mais e mais pessoas. E, claro, se você ainda não se inscreveu, talvez você esteve aí ansioso para ver o que era que ia tratar o assunto do vídeo e não se inscreveu, então se inscreve agora, tá bom? Porque amanhã tem mais. E aí, para você ser notificado, para você não ter que procurar na busca do YouTube, então isso vai facilitar bastante para você, tá certo? E também, claro, vai ajudar o canal a crescer. Quanto mais o canal crescer, mais e mais pessoas estaremos alcançando. E olha, alcançando para algo muito bom, para um momento com Deus. Tá bom? Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe e volta amanhã, porque amanhã tem mais estudo guiado sobre o livro de Salmos. Até a próxima aí. Tchau, tchau.